Atos 16. Põe por gentileza. O verso 16 também. Oi. Oi. Então tá bom. Vamos ler no telão, para ficar tudo bonitinho, todo mundo junto. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhar? Fala assim comigo, nem tudo é revelação. Tem coisa que é adivinhação. Espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. 17. Esta seguindo a Paulo e a nós, fala comigo Silas, Timóteo. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. 21. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, fala comigo, vergonha, mandaram açoitá-los com varas. 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, no cárcere, e lhes segurou os pés no tronco. 25. E perto da meia-noite, oh glória a Jesus, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: nessa noite todas as cadeias serão quebradas sobre a tua vida. Quem crê nisso, sente dando glória a Deus. Queridos, igreja, eu preciso da sua atenção. A Bíblia diz que Paulo, um grande missionário, está indo agora para a sua segunda viagem missionária. Logo que chega e vai prestar conta para a igreja essa em Jerusalém, a igreja mãe. Ele passa 3 anos em missão, e todos sabem que Paulo andava como que um caderno de anotações,
e ele vai prestar conta de tudo aquilo que acontecera. A história vai dizer que quando Paulo está sobre essa igreja, um homem chamado Silas, que é muito respeitado, vai ser agora ordenado a caminhar junto com Paulo, porque essa igreja estava sempre colocando alguém para supervisionar aquilo que Paulo fazia. Paulo vai começar mais uma viagem, e a história vai dizer que no meio dessa viagem, eles vão chegar na região da Capadócia, em Listras, e nesse lugar, eles vão encontrar um moço chamado Timóteo. Timóteo agora vai virar um judeu com religião, pois eles vão cortar o prepúcio, e Paulo segue viagem. A história vai dizer que nessa viagem, Paulo vai tentar pregar a palavra em alguns lugares, mas todas as vezes que ele ia pregar, o Espírito Santo não permitia. Chegava em outro lugar, o Espírito Santo não permitia. Paulo não estava entendendo o que estava acontecendo, mas a história vai dizer que através de uma revelação na madrugada, Paulo vai ver um homem com uma veste diferente, com um pano branco, balançando de um lado para o outro e dizendo: atravesse para a Macedônia e venha nos trazer refrigério, ou venha nos salvar. Paulo então entende que no meio daquele cenário, era Deus dando um direcionamento aonde ele teria que ir. A Bíblia Sagrada diz que Paulo agora pega quem está consigo, desarma acampamento e segue até a Macedônia. A história vai dizer que Paulo vai chegar no lugar chamado Filipos. Filipos, que é a cidade do tão famoso Alexandre o Grande. A história vai dizer que Paulo, chegando lá, vai procurar um lugar para poder orar, porque Paulo sabe, não adianta só chegar aonde Deus ordenou, ele precisa saber qual era a missão a ser cumprida. Então Paulo, vendo que não havia uma sinagoga, pois não havia uma quantidade grande de responsáveis por família para se formar uma sinagoga, Paulo vai à beira de um rio, porque os homens se reuniam à beira de um rio, pois o rio, a água para os judeus simboliza a vida, e Paulo vai até esse lugar para poder orar. Todas as vezes Paulo desce para a oração, e todas as vezes que Paulo desce para a oração, o céu está em silêncio. Paulo está vivendo um período onde ele ora, mas não tem resposta. Ele ora, mas não vê direcionamento. Mas ele não para de orar, porque ele sabe que independente se vai ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta oração, Deus há de se revelar a ele e cumprir aquilo que quer sobre a tua história. É por isso que eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não pode parar de orar, você não pode parar de buscar, seja na igreja, seja em casa, seja no monte, não pare de orar. Porque quem não ora não consegue entender o propósito. Quem não ora não consegue ter direcionamento. Quem não ora fica cego espiritualmente, e para ele qualquer caminho é caminho para se seguir. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que nessa noite, através da oração, Deus vai se revelar dentro daquele cenário. Vou liberar de novo. Através da tua oração, Deus vai se revelar dentro daquela casa, e o que está fora do lugar vai voltar para o lugar. Vou liberar mais uma vez, que eu senti gosto de azeite na minha língua. Vou liberar de novo. Não pare de orar, porque através da sua oração, aquele espírito que estava cercando aonde você mora vai ser obrigado a se retirar daquele lugar. Porque quem ora não é pego de surpresa. Quem ora, ele consegue enxergar o livramento antes que ele chegue. Pegue na mão de alguém perto de você, chacoalhe a mão dessa pessoa e fala para ele: você nem sabia, mas enquanto você orava nesse culto, já tinha um direcionamento, uma revelação, uma aparição celeste dentro daquele lugar. Paulo vai para a oração, e quando Paulo vai para a oração, a história vai dizer que ele vai encontrar com um grupo de mulheres
E dentro desse grupo de mulheres tem uma moça chamada Lídia. E aquilo que sai da boca de Paulo entra sobre a vida daquela moça, a ponto de agora ela querer aceitar a Cristo que Paulo prega. Aceitando a Cristo, se convertendo, ela agora vai pegar e vai chamar a Paulo para se hospedar em sua casa. Paulo está hospedado lá. Só que Paulo continua no caminho da oração, sem entender o que estava acontecendo. Só que na cidade grande de Filipos, a história vai dizer que havia uma moça. Essa moça era escrava. Quem eram os seus senhores? 13 era a quantidade de homens que comandava aquela menina. E aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação. E esses homens lucravam. Essa escrava era tão cara que era necessário ter 13 senhores. E a história diz que eles pegavam essa moça, colocavam em um determinado ponto da cidade, fechava os seus olhos com uma venda. Alguém se aproximava dela e ele olhava e dizia: eu preciso saber, ou eu preciso de uma revelação. O seu senhor olhava e dizia: pague um valor alto que ela revela para você. Pagava-se o valor e aquela moça revelava. E o pior, que era tudo verdade, mas era adivinhação. E a história vai dizer que aquela moça estava tão magra, estava tão mal cuidada, que ela estava anêmica, sofrida, porque ela era escrava de homens e escrava de demônios. Só que a história vai dizer que Paulo está passando para o caminho da oração. E quando Paulo está passando para o caminho da oração, aquela moça de olhos vendados olhava para o lado e dizia: olha, esses homens são homens de Deus, e o que sai da boca deles é uma palavra da verdade. Paulo escuta aquilo, porque tem gente que é assim, ele vê naturalidade em tudo, mas quem tem o Espírito Santo de Deus consegue enxergar demônio de longe. Silas olhava e dizia: tem alguém reconhecendo que Deus é com a gente. Paulo andava e dizia: tem alguma coisa errada, aquilo ali não é o Espírito Santo. Mas ele ia para a oração. Passava no outro dia, Paulo estava andando junto com Silas a caminho da oração. Aquela moça olhava e dizia: ali vai homens de Deus, e o que sai da boca deles é a verdade. Paulo olhava e dizia: já estou sabendo quem é que está agindo ali. Passou 7 dias e a história vai dizer que a moça mais uma vez gritou: ali vai 2 homens de Deus, que o que sai da boca deles é a verdade. Paulo vai olhar e vai dizer: já entendi o porquê que Deus me trouxe aqui. Silas vai olhar e vai dizer: entendeu? Ele disse: entendi. Silas talvez deve ter dito: ah, eu já sei. Talvez a gente veio para poder conhecer a história da cidade mãe de Alexandre o Grande, que morreu antes do nosso Cristo. Foi para isso que Deus trouxe? Não. Paulo vai olhar e vai dizer: você não está com o olho aberto para o mundo espiritual, mas ali naquela moça, ali na profecia, aquilo ali na revelação, aquilo ali é adivinhação. E Deus me tirou de lá para poder libertar a vida daquela moça. Silas vai olhar e vai dizer: Paulo, não se mete em confusão, não vai lá não, porque aquela moça é escrava. Olha as autoridades que está do lado dela, é melhor você não se mexer. Paulo vai olhar e vai dizer: você acha que Deus me libertou do caminho das trevas para eu ter medo de homem na terra? Eu vou cumprir o que Deus mandou eu fazer. Ô, coisa terrível. Pega na mão de alguém e fala para ele: tem gente com medo. Fala para ele: tem gente com medo de encarar esse negócio. Fala: tem gente que até parou de orar, porque depois que começou a orar, viu que a luta ficou travada, está com medo. Mas eu preciso liberar uma palavra sobre quem está vivo aqui hoje. Se o demônio está querendo colocar medo em você, Deus vai mandar uma comitiva de anjo para descer e guerrear em teu favor. Urabachanda Kamanaia. Eu preciso liberar algo sobre a vida de alguém.
alguém. O diabo está fazendo barulho. Satanás está colocando medo e está dizendo: para de orar, não vai na sexta-feira. Ele gosta de expulsar demônio. O negócio é ficar estreito. Mas eu preciso falar para você que a armadilha que o diabo lançou para continuar instalado naquela casa é quebrada aqui hoje, na autoridade do nome de... Vem na guerra. Pega na mão de alguém, pega. Pega na mão de alguém, pega. Pega na mão de alguém, pega. Chacoalha a mão dele com carinho e respeito e fala pra ele: dorme em paz. Se o diabo tá causando alvoroço, tá colocando medo, é porque ele sabe que o dia dele tá contado lá dentro. Tá chegando a hora de Deus mudar aquele cenário. Só quem tá vivo abre a boca pra adorar. Paulo vai para a oração. Eu estou sentindo ele aqui, eu quero dar lugar, mas eu preciso pregar. Paulo vai ver aquele negócio. Aí Paulo vai chegar perto daquela moça e aquela fila enorme de gente querendo adivinhação. Porque tem gente que é assim. E eu vou falar. Eu não gosto, pastor, quando o senhor fala. Então você vem no culto errado que eu vou falar. Porque tem gente que é assim. Ele só vai para o culto atrás de revelação. Ele só vai para o culto para receber adivinhação. E se alguém não revela, ele olha e diz: Deus não estava lá. Aquele profeta não é de Deus. E quem disse que profeta é só aquele que revela? Às vezes profeta é aquele que libera a palavra e se torna verdade dentro da tua casa. Ai, 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 ai. Aí Paulo vai chegar e vai ver aquela fila. Se eu sou Paulo, eu ia olhar para aquele povo e ia dizer: o povo besta, não entendeu que nem sempre revelação vai mudar a sentença. E vocês estão sendo enganados, porque tem gente que pula, roda, sapateia, mas quem está revelando não é Deus, é demônio na boca daquela pessoa. Porque não tem vida de oração, não tem vida de consagração, é mentiroso, é picareta, é sem vergonha, não é fiel, não é Deus, é demônio. Eu vou falar. Mas aí Paulo vai olhar e vai dizer: já sei quem é que está aí. Paulo chega naquela moça, vai olhar para ela, e quando Paulo está se aproximando, ela vai olhar e vai dizer: aí está o homem de Deus. E o que sai da boca dele é verdade. Porque tem gente que chega em você e te elogia, mas não é um elogio para o bem, é elogio para o mal. Você viu que alguém olhou para você e disse: prega demais, canta demais, profetiza demais. Você é muito para estar sentado e ouvindo. Você tem demais para estar sentado e vendo outro pregar no seu lugar. Nem todo elogio vem de Deus. Talvez alguém olhou para você e disse: naquela empresa só você faz isso. Naquele lugar, se eu fosse teu chefe, eu te promovia. Por quê? Porque a empresa inteira não tem a capacidade que você tem. É demônio querendo que o teu nariz suba. Mas levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Esse espírito de engano que está querendo te derrubar vai ter que sair da tua vida aí. Orebachandaramaia, elebará cantoria atacabadará xandoremaia, elebará canto que me se previanda. Eu vim trazer uma mensagem de Deus. Esse espírito de engano que está querendo puxar teu tapete vai cair por terra hoje, hoje, hoje. Aí lá vem Paulo, olha para aquela menina e chega perto daquela menina. Imagina comigo, Paulo chegando perto daquela menina, olhando para ela e dizendo: eu já sei quem é que está aí. Em nome de Jesus, sai da vida dela. A menina fica tonta. Na mesma hora que ela fica tonta, os seus senhores vão olhar para ela e vai dizer: calma, o que está acontecendo? Ela não está entendendo nada. Aí eles pegam a venda, colocam no olho dela. Aí olha para a multidão e vai dizer: próximo da fila, pode vir. Aí na hora que o homem pega na mão assim, estende, paga, ele olha e diz assim: quero saber o que está acontecendo. Ele olha e diz: menina, pode revelar para ele. Ela pega na mão do rapaz e vai começar a enrolar. Passa um minuto,
2 minutos, 3 minutos e nada de revelação. Passa 4 minutos e o Senhor olhando e dizendo: a gente está perdendo dinheiro, bora, revela, 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 revela. E ela olha e diz: eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que aquele espírito que estava encostado em mim, ele saiu de perto de mim. Aí alguém vai olhar e vai dizer: menina, não brinca com aquilo que é sério, o que aconteceu? Ela vai olhar e vai dizer: não sei, só sei que depois que aquele homem chegou perto de mim e falou: sai em nome de Jesus, aquele espírito que estava me escravizando, ele saiu. Bate o... você não deu glória. Se eu falasse de chave, você dava glória, mas eu vou liberar para quem veio buscar aqui hoje. Aquele espírito que estava escorado em você, desanimando você, destruindo você, quebrando aquilo que era teu, em nome de Jesus, ele vai cair por terra. Alguém ficou de pé. Uramaia, alavachanda, pode tocar, toca. Canta capadara xandaramaia. Eu convido alguém para abrir a boca por 1 minuto e dar glória. Eu não sei se você está ouvindo, mas enquanto eu estou pregando, eu estou ouvindo grito, 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 grito. E enquanto eu estou pregando, tem alguém gritando dizendo: para, eu não quero isso. Sabe o que é isso? É que o inferno já está vendo a hora dele sair daquela casa. Chegou, 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 chegou. Cadê você? Olha para quem está perto de você e fala para ele: se tu não gosta de glória a Deus, tu vai passar mal aqui hoje, porque enquanto a gente adora, aquele espírito vai ter que arrumar outra casa, porque na tua ele não fica mais, ele não fica mais, ele não fica mais. Aí alguém vai olhar, aí alguém vai olhar, alguém vai olhar e vai dizer: quem foi o homem que disse sai em nome de Jesus? Ela aponta para quem? Para Paulo. Eles vão pegar a Paulo, vão pegar Silas. Por quê? Porque agora a revelação, ai, vai doer. Vai doer, mas é preciso falar isso. Agora a revelação não está trazendo mais lucro. Agora não dá para puxar valor alto com revelação. Ai, Jesus, eu vou falar. Agora não dá mais para você mexer com o emocional do povo com revelação, porque aquilo que é adivinhação, ele cai por terra, só prevalece o que é de Deus. O Espírito caiu. Aí eles vão pegar a Paulo e Silas e vai olhar e vai dizer: preciso para eles. É por isso, Isaías, para a gente é mais difícil, para a gente o caminho é mais estreito. É por isso que tem gente que diz: eu não vou chamar ele, não vou chamar ela. Por quê? Porque sabe que se pisar lá, aquele espírito de engano vai ter que bater em retirada. É por isso que tem gente que não convida você mais para aquela festa. É por isso que tem amiga sua que mudou de amizade. Sabe por quê? Porque ela viu que em você tem um espírito excelente e você não compactua mais com a mentira, com a falcatrua, com a traição. Aí ela olha e diz assim: não vou chamar. Por quê? Porque se ela vir, o espírito vai bater em retirada. Aí ele pega Paulo, pega Silas, expõe ao povo, porque tudo que o diabo quer é te expor a vergonha. Tudo que o diabo quer é destruir aquilo que Deus te deu. Aí ele pega, expõe a vergonha. Você leu comigo? Ele vai olhar para aquela multidão e vai dizer: está aqui os homens, que são homens que estão pregando aquilo que não é para ser pregado, estão pregando costume contra aquilo que a gente acredita. Aí o povo vai olhar e vai dizer: então faz o seguinte, pega eles e arrebenta eles, vamos para cima deles, porque se estão indo contra aquilo que a gente acredita, a gente acaba de uma vez. É por isso que a gente apanha, mas é coisa para outro dia. Aí vão pegar Paulo, vão arrancar as vestes de Paulo,
Paulo, vai arrancar a veste de Silas, 49 menos uma chibatada, e estão batendo, e os homens que foram pregar estão apanhando, e você achando que depois que pregar vai receber elogio, e você achando que depois que canta vai todo mundo te aplaudir. Vai nada, o inferno vai se levantar, mas eu posso profetizar: enquanto eles se levantam, 1000 caia ao teu lado. Eu vou de novo: enquanto o inferno se levanta, 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você nem sua casa serão atingidos. Vamos pegar a Paulo, eu preciso terminar. Vamos pegar a Paulo. E enquanto Paulo estava apanhando, não bastou apanhar, eles vão olhar e vai dizer: não basta só envergonhar, vamos prender. Vão pegar a Paulo e vão levar no cárcere interior. Cárcere interior aqui são 12 portas para dentro. Quantas portas? Quantas portas? 12 portas para dentro. E como se não bastasse, prende os pés, prende as mãos, que é para não dar tempo de reação. Só que a história vai dizer que enquanto eles estão presos, Paulo vai olhar para aquele cenário e vai entender: se eu tiver que morrer por causa de Cristo, para mim é lucro. Eu fiz aquilo que fui chamado para fazer. Mas parece que eu vejo um olhando para a cara do outro, olhando e dizendo: vamos fazer um negócio. A gente veio parar aqui porque pregou, a gente veio parar aqui porque expulsou demônio, e eu não vou reclamar porque a porta fechou, porque tem gente que também é assim. Ele só dá glória se a porta abre, se a porta se fecha ele só reclama. Ele só vem marchar na igreja quando a família está de pé, mas quando a família quebra ele some da igreja. Tem gente que é assim, mas Paulo e Silas não. Eles vão olhar um para a cara do outro e vai dizer: a gente está aqui por causa dele, então vamos fazer o negócio. Se ele soltar, a gente adora. Se não soltar, nós vamos adorar do mesmo jeito. Aí um começa a orar, porque tem gente que é bom na oração, tem outros que são bons no louvor. Não adianta querer que eu sente naquela cadeira e comece a tocar e canta, não vai ser igual. Não adianta, tem gente que tem um chamado para cada área. Aí eu olho um para a cara do outro e dizendo: eu vou fazer um negócio. Põe um dó maior, não sei o que é dó maior. Põe ré maior, não sei o que é. Então eu não entendo de música, então eu vou orar. Então você canta, vai adorando aí, que eu vou orando aqui. Eu vou orando daqui, você vai adorando daí. Você adora daí, eu oro daqui. E o que vai acontecer, não sei. Só sei que mesmo em meio às cadeias, o único Deus que vai ser adorado vai ser o Deus Todo-Poderoso. Aí lá vai ele. Aí parece que eu vejo um olhando para cá. Eu não sei qual era a música, eu não sei qual era a canção, eu não sei se Paulo disse: tu és santo. Eu não sei se o outro disse: tu és poderoso. Eu não sei. Eu só sei que está todo mundo cantando. Eu só sei que está todo mundo ali. E eles cantam tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que quem está na cadeia do lado está ouvindo. Vira para o teu irmão e fala para ele: entendeu agora por que que os adversários têm raiva do seu glória alto, tem raiva do seu aleluia alto? Fala para ele: está entendendo agora? Porque quem nunca leu a Bíblia diz que não precisa gritar dentro da igreja. É porque eles não sabem de onde Deus te tirou. E você sabe. E sabe que quando você está cantando, é glória que sai de baixo para cima, mas é também glória que desce de cima para baixo. Fica de pé. Aí, João, Paulo está lá e está cantando. Eu não sei qual era a música, eu não sei. Eu só sei que de repente, vira para o seu irmão e fala para ele: vai ser de repente. Fala alto, fala: vai ser de repente. Quando chega meia-noite, e se tem um horário que Deus gosta de trabalhar, é meia-noite, Leonardo. Se tem uma hora que Deus gosta de trabalhar, é meia-noite. Alguém olha e diz assim: meia-noite eu estou na cama enrolado. Meia-noite é hora de bater o joelho no chão. Sabe por quê? Por quê, pastor? Me prova que meia-noite Deus gosta de trabalhar. Vou te provar. A Bíblia vai dizer que meia-noite, a história diz que a 10ª praga vai ferir os primogênitos do Egito. E meia-noite o povo vai ser liberto do Egito. Meia-noite o anjo desce lá na cadeia de Pedro e vai tirar Pedro de dentro da cadeia. Meia-noite
meia-noite, Gideão venceu os midianitas. Meia-noite, o anjo do Senhor desceu e feriu 185 mil assírios. E só para você dar glória, meia-noite nasceu aquele que pisaria na cabeça de Satanás. Cadê você que adora? Cadê você que adora? Cadê você que adora? Aí tá eles. Aí tá eles. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? E Paulo tá lá. Quando chega meia-noite, do nada, Leonardo, um barulho começa a acontecer no meio do cenário. Esse barulho que começa a acontecer vai causar medo no povo, porque eles começaram a entender que o barulho que sai da boca de Paulo e Silas está provocando esse barulho aí, ó. Não, eu vou de novo. O barulho que está saindo da boca de Paulo e Silas está provocando esse barulho aí, ó. A religião tal diz que isso aqui é terremoto natural. Natural? Você sabe o que causa terremoto? Choque das placas tectônicas. Só que na Macedônia não era para ter terremoto, porque a Macedônia não está sobre duas placas. Macedônia só está sobre uma placa tectônica. Ah, não. Eu vou esperar você entender a revelação. Eu vou esperar. O que sai da boca de Paulo e Silas faz esse barulho. Solta o barulho. Alguém vai olhar e vai dizer: isso aqui é coisa natural. Natural é se fosse sobre duas placas. Lá só está sobre uma placa. Era Deus dizendo: tocaram nos meus, mexeram nos meus, e os meus abriram a boca para adorar. Então eu vou mostrar para o adversário que quando tem alguém abrindo a boca e dando glória, eu desço, eu faço, eu quebro, eu restauro. Cadê você? Cadê você que vem da glória? Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Chacoalha a mão dele com todo carinho e respeito e fala para ele: hoje, na meia-noite, aquela casa vai tremer, aquela empresa vai tremer, mas não vai ser para derrubar o prédio. É Deus descendo para quebrar corrente, quebrar corrente. Quem está vivo, abre a boca, adora. Vira pro teu irmão e fala para ele a primeira direção da campanha. Fala para ele: você vai parar de reclamar, vai parar de amaldiçoar aquele lugar e vai começar a orar. Porque o diabo que estava prendendo o que é seu vai ter que soltar no terremoto que vai acontecer naquele lugar. É só 3 pessoas de mão erguida, eu vou falar. O diabo pode ter te enganado, dito para você, pode desistir, abandonar e ir para outra. Eu vim aqui na loucura de Jeová te dizer: vai nada, ele vai descer, vai quebrar a cadeia, vai restaurar. Quem está vivo, abre a boca para dar glória. Quem recebe essa palavra, quem recebe, aplaude a Jesus Cristo bem forte. Vira pro teu irmão e fala para ele: é só o primeiro dia. Você não falou nada, fala: é só o primeiro dia. Fala para ele: fala para ele: não se assusta. Se meia-noite você sentir aquele chão tremer, é o mundo espiritual trabalhando e dizendo: o que estava te prendendo está sendo solto, está sendo solto, está sendo solto. Quem recebe essa palavra, olha para mim, rápido e ligeiro.
Quem aqui hoje estava afastado dos caminhos do Senhor, ou você nunca aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, e entendeu que Ele tem poder de restaurar, mudar a sentença que você está vivendo, levante a sua mão e saia do seu lugar que eu quero te conhecer. Cadê a primeira pessoa que hoje vai aceitar ou vai reconciliar? Cadê você? Você está aqui no nosso meio, eu quero te conhecer. Eu conto 1, eu não posso demorar. Você, vem cá, aplaude Jesus, já tem um primeiro aqui que vai reconciliar. A primeira alma está aqui. Cadê a segunda pessoa? Rápido. 2, tem que ser rápido. Você está vindo? Está aqui a segunda pessoa, pode aplaudir Jesus. As mulheres de Deus me ajudam, os homens de Deus me ajudam a orar por eles. Cadê a terceira pessoa? 2,5. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Esse mover profético, essa unção que está sendo liberada toda sexta-feira, vai restaurar a vida de muita gente. Eu me comprometi toda semana, eu vou subir de 2 a 3, 4, se Deus permitir, todos os dias eu vou subir no monte. E eu vou consagrar minha vida a Deus e jejuar, para toda sexta-feira corrente ser quebrada sobre a tua vida em nome de Jesus. 2,90, você tem coragem de vir? 2,99, eu não posso demorar. 3, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Aplaude Jesus por essas 2 vidas que aqui estão.